Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. O programa de hoje vai falar um pouco de atividade humana, né? Aquilo que a gente nasce para ser. Você quando nasce, né, já mexe os bracinhos, as perninhas, dá aquele primeiro grito. Aquele primeiro grito não é porque eu estou livre, não, é saltando os pulmões, abrindo espaço, tendo seu primeiro ar direto. Afinal de contas, até então você vivia através de um tubozinho, né, que sua mãe se alimentava, lhe dava o ar e fazia tudo aquilo. Então, falar em atividade física é falar de tudo, não tem a menor dúvida. Não existe, existe uma expressão muito boa que se tem nas academias que diz no pain, no gain. Esse é o limite da nossa conversa, no pain, no gain. Então, não adianta você, eu vou andar no shopping durante meia hora. Mas tu vai andar no shopping para comprar? Então, é a mesma coisa que não andar, não faz uma diferença. Tem que ter um motivo e um objetivo. E eu, como velhinho, faço. Muitas vezes eu faço uma corrida de 30 ou de 5 km que eu faço quase todo dia e não acontece nada. Ou seja, então eu não mandei, na verdade. Eu apenas gastei meu tempo. Não tive o objetivo de fazer com que essa coisa funcione. Então a conversa com esses dois aqui é isso. Vamos perder. Vocês vão me perdoar de chamar pelo primeiro nome, né? Vocês são amigos de longo tempo, né? Cadu, o Everton, então, foi um tremendo de um atleta que eu vi estar na formação. Eu acho que o Everton é um dos exemplos que a gente tem das pessoas acharem que jogador é um cara burro, que só vai atrás da bola. O jogador que não estuda e que não evolui, ele basta ser apenas um jogador de futebol. Mas é um processo que a gente tem. Quanto mais você estuda, você aprende a quê? A pensar. Quando você pensa, você acha soluções, caminhos que são viáveis. O que a gente vê muito na academia, Cadu, é um cara com a estrutura forte em cima, mas tudo magrinho embaixo. É mais difícil fazer esforço para a perna do que para o braço, ou porque você acha que você anda e já está fazendo esforço suficiente? Isso já mudou bastante, viu, Dudu? Realmente isso aí... Não, eu estou falando genericamente, você sabe que é isso. Não sei. Você vai ver um camarada que faz... Um sabirila, né? Ele vai lá, só... Não, realmente, antigamente nós tínhamos um conceito de que homens só treinam superior e mulheres só treinam inferior, né? Os membros inferiores. Graças a Deus isso tem bem mudado, as pessoas têm ganhando mais conscientização, os homens estão treinando mais perna, sabe a fundamental importância que tem de treinar os membros inferiores, as mulheres também, né? A mulher não vai ficar igual um homem se ela treinar superior, e o homem não vai ficar igual a mulher se ele treinar toda hora a perna, pelo contrário. A base, que são nossos membros inferiores, é importantíssimo para que você consiga ter um desenvolvimento do corpo por inteiro. A partir de quando, Everton, eu posso fazer atividade física na vida? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você faz desde, como você falou na tua abertura, desde que você está na barriga da tua mãe. Já saiu, tem que continuar. É porque o processo que você vai se manter ativo faz com que você tenha melhor desenvolvimento de todas as estruturas. Então, o bebê precisa fazer atividade. Na verdade, ele por só vai querer gerar essa atividade. Então, ele fica ali querendo fazer interação com a mãe, ele vai querer começar a segurar as coisas, ele começa a ganhar as posições para que ele possa atingir a posição ereta, que é aquela que nos distinguiu de todo o restante dos animais que vivem no mundo. E esse é um ponto que hoje a gente tem dificuldade. Porque, enquanto no século XX nós tínhamos o cigarro como talvez um dos maiores males, o século XXI é apontado como o mal gerado pela posição sentada. Então, a posição sentada hoje, para a gente, é o maior mal que existe dentro do processo, porque ela basicamente vai te levar ao que a gente conhece como sedentarismo. Olha, você já percebeu que está em casa que a conversa é genérica. Não vamos depois aprofundar um pouco mais, mas genericamente. Dudu, inclusive o que ele está falando... Próximo podcast a gente faz em pé. Brincando. Vamos fazer caminhando. A criança, quando nasce, né, para nascer, ela vai fazer esforço. Primeiro momento que ela está saindo da barriga da mãe, seja na cesárea ou no parto normal, ele vai fazer esforço. A criança já vai fazer esforço, já nasce fazendo esforço. Então, ela já sabe contrair os músculos, né? E é um movimento natural do ser humano. O Cadu, você tem uma especialidade interessante de pensar o pessoal da terceira idade, né? Isso é muito interessante. É mais fácil pegar alguém que já teve atividades intensas no passado, parou por um tempo e voltou, ou é mais fácil gerar para alguém que nunca fez atividade nenhuma e resolveu começar? Isso não tem como ser
uma fórmula mágica para se dizer, né? Mas logicamente a pessoa que, por exemplo, que jogou futebol a vida toda vai ter mais facilidade, né, para voltar a jogar o futebol. Uma pessoa que fez musculação também, mas é interessante você saber que isso não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito. Quando você para, você fica inerte, você fica no sedentarismo, a gente pode saber de organismo para organismo o quanto está sendo prejudicial. Existem pessoas que simplesmente engordam, né? Não tem uma alimentação adequada, o que vai fumar, vai fazer atividade, outras coisas que não tem nada a ver com esporte, né? Para lá voltar, com certeza é muito mais difícil. E essas pessoas, normalmente, que tem um problema grande também, Dudu, porque se você pegar os fisiculturistas, né? Ou o pessoal da arremesso de peso, ou até mesmo o pessoal do halterofilismo, muitos param por um momento, né? E querem voltar depois fazendo atividade como se conseguisse fazer da mesma maneira que fizesse antes. E é aí que vem os maiores problemas, as lesões, né? As lesões musculares, tendinites. Ele quer fazer a mesma coisa que ele fazia achando que podia. Porque a cabeça dele ele não é atleta, né? Ele não é atleta. Então, às vezes, isso acontece muito, né? E eu admiro muito o cara que chega nos 40, 50 anos. Eu tenho até um amigo, o seu Mário, que está aos 65, competindo handball ainda. Que maravilha. Eu não tenho andado com os velhinhos de handball, né? Então dá uns velhinhos de handball. De vez em quando dá para eu já dar disse os arremessos. Se Dudu vai voltar, vou. Eu entro, bato o centro, me sento. Aí eu entro, bato o centro e me sento. Porque se eu for mesmo, não volto. Vou, já aproveito, já vou embora para cá. Dá para bater uns 7 metros também. Né? E olha, os 7 metros dá fácil. Mas o último que eu fiz foi uma vergonha. Mas, Dudu, se você pegar uma pessoa que se cuidou, mesmo depois de largar o profissional, né, de rendimento, né, e você vai ver que ele consegue ter muito mais facilidade. Tem atletas hoje em dia, por exemplo, o Zé Roberto, que está chegando com as 50 jogando, brincando como se fosse menino. Né? Não, isso é verdade. Mas as poucas atividades que eu volto a fazer em conjunto, né, porque tem uma coisa, jogar sozinho é uma coisa, jogar com outras pessoas é diferente. Eu costumo dizer que a cabeça manda e o corpo não obedece, né? Porque na minha cabeça eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia há um tempo atrás. Se a gente for fazer uma complementação, pensa assim, ó, todo mundo tem uma janela de adaptação. Se você nunca fez nada, a tua janela de adaptação ela é maior e ela tem um tempo maior para ser fechada ou para você diminuir. Então, se você pega um indivíduo sedentário, você que está aí, o teu espectador que está em casa, e ele nunca fez nada, no primeiro mês ele vai notar muito rápido alguma melhoria. Mas se você pega a mesma pessoa que há algum tempo atrás já praticou algo, a fisiologia chama de memória muscular. Então, essa pessoa vai ter essa mesma janela de adaptação, porque ela está muito tempo parada, só que ela vai atingir níveis de condicionamento mais rápidos do que a pessoa que nunca fez nada, que no final do treinamento consegue atingir o mesmo nível, só que o período para que esse nível seja atingido, para quem já teve uma prática, uma experiência muscular, e acionou essa memória do músculo, é um pouco mais rápido. Qual é o melhor horário para você fazer atividade física? Bom, o horário depende muito do que você entende como teu ciclo circadiano. As pessoas têm um ciclo que te domina aquela ideia de noite e dia, e a partir daí você tem todo um desperdício de energia que é organizado, liberação hormonais. Normalmente, o horário da noite, você está disposto para fazer recuperação, porque é onde você tem mais movimentação hormonal para recuperar tudo aquilo que você fez do dia. Então, a grande pergunta que você tem que se fazer é: quanto tempo você demora dormindo que você acorda totalmente recuperado? A literatura hoje traz 3 tipos de classificação. Você tem o curto dormidor, o médio dormidor e o longo dormidor. O médio dormidor é aquela ideia de que de 6 a 8 horas você já consegue estar recuperado. O curto dormidor consegue recuperar até 6 horas ou um pouco antes disso, ele já está totalmente recuperado. Isso tem influência sobre a questão do ciclo circadiano. E tem pessoas que precisam dormir até 10 ou 12 horas para recuperar. Então, a partir daí, você consegue entender o quanto você tem melhor desperdício de energia para a tua atividade. E aí, claro, o horário que você vai treinar depende muito do teu dia, depende muito como você organizou a tua alimentação, mas uma coisa é certa. Hoje, tive até recentemente, agora, na semana passada, o maior congresso que a gente tem hoje na área do exercício físico, ele ocorre a cada 2 anos em Londrina, onde tem os maiores pesquisadores do Brasil na área.
eu proferi lá uma palestra sobre a questão do envelhecimento, como o exercício físico impacta, e claro, acompanhei alguns colegas de longa data que também falaram sobre isso. E hoje o que a pesquisa está olhando muito é o quanto o sono está influenciando no teu dia, seja para o rendimento laboral ou seja para o rendimento físico. Então, essa questão da escolha do horário depende muito de quem é a pessoa. Não tem uma uniformidade nessa resposta para dizer, olha, todo mundo é de manhã. Porque se a pessoa tiver uma sonolência pela manhã porque ela ainda não conseguiu se recuperar devido a um sono inadequado, ela não vai estar apta a fazer o exercício. E ela nunca vai estar com a bateria toda carregada. Ela sempre vai ter a bateria ali pela metade, 70%, e aí o rendimento dela, o que ela quer, emagrecer, ganhar massa muscular, vai ser sempre comprometido. Quanto mais velho você fica, mais dorme? Normalmente você tem tendências a ter um pouco mais de sono, aumentar esse tempo de sono em alguns momentos, mas você passa a ter um sono mais desequilibrado. Você pensa assim, lembra, você tem 5 estágios do sono. Normalmente aqueles estágios é o terceiro e o quarto, que é onde você teria maior recuperação, ele passa a ser mais oscilante. Então, você passa a ter um pouco mais de insônia quando você vai ficando um pouco mais velho. E aí pode estar atrelado a alguns fatores. Por exemplo, se você tiver ronca, quando você ronca, você tem algum tipo de problema, então tem uma associação. Por exemplo, as mulheres casadas, normalmente elas, quando o marido ronca, ela passa a ter insônia. Sim, porque o marido ronca e incomoda e ela incomoda. Não se acostuma, ela passa a ter insônia. Depois, mais ou menos dos 40, 50 anos, na menopausa, a mulher já começa a ter também um aspecto de ronco. Então, ela começa a ter um ronco e se o marido já estiver estabilizado, ele passa a ter a insônia. Então, são coisas que vão acontecendo que a literatura tem explorado um pouco esse ambiente do sono e o quanto o sono influencia. E que tem uma referência importante no cotidiano, lógico. Exatamente, com certeza. Aproveitar aqui o professor também, Dudu, tirar uma dúvida. Tem mais ou menos, professor, uma janela ali de horário ou de quanto tempo do sono profundo, que é a parte do sono, das fases do sono, que você precisa realmente dessa fase para recuperar? De novo, minha especialidade não é o sono, mas assim, o que a gente estuda um pouco é o sono REM, que é aquele último lá, que é o que você tem, ele normalmente vai estar blocado, ele depende do que você é, curto dormidor, médio dormidor, longo dormidor, mas ele normalmente é a última hora, é o próximo do teu despertar. Mas a terceira fase, que eu agora vou fugir o nome técnico dela, é a fase onde você tem a recuperação, a tua memória trabalhada, a parte de recuperação muscular, é onde você tem, que é onde as pessoas normalmente têm mais instabilidade, que é quando você, lembra, talvez num dia que tu teve insônia, teu espectador deve lembrar, acordou ali mais ou menos 2 horas da manhã, foi o pior horário que tinha para acordar, porque acordou exatamente na hora que era para estar nesse sono recuperativo. Ou seja, tecnicamente, a média, você naquele horário está no sono profundo. Isso. Se você dormiu ali 10 horas da noite, vamos colocar mais ou menos ali 2 a 3 horas da manhã, você está nessa fase do sono. Dudu, é interessante o que o professor está falando, porque o treinamento também, ele deve ter horários. Você tem horário para dormir, horário para você deitar e dormir, horário para você deitar e levantar, horário para você almoçar, horário para você jantar. E o treino também, para que você consiga ter umas melhorias, é interessante que você tenha um horário de treino. Às vezes o cara, o horário que tá, não sei o que, vai de manhã, depois vai à tarde, vai à noite, isso também não é legal. Né? Não se tem um ganho tão bem quanto você ter um horário certo para você treinar. Rotina. Então a rotina é fundamental para qualquer idade, né? Principalmente para os idosos, né? Que normalmente gostam de treinar pela manhã, né? Então isso é fundamental, né? Para que a gente consiga manter uma constância naquele treinamento com... Cadu, qual é quem mais te procura? O cara que quer recuperar a condição física, ou o cara que ficou doente e sabe que tem que voltar à condição física, ou aquele cara que resolveu emagrecer? Qual é a média maior que tu tens de clientes de uma forma geral? Dudu, eu tô aí... Genericamente falando, lógico. Eu posso falar particularmente, né? Mas assim, eu tô há mais de 10 anos dando aula, né? 12, 15, 2010, 15 anos agora, né? E no início a gente se preocupava com o garotão, né? O garotão procurava a gente porque ele queria melhorar a performance dele, queria saber como é que funciona isso. É interessante, mas
para o nosso público hoje, né, a mulherada também. Então eu fui vendo onde o mercado ia me jogar, onde eu pudesse ter uma renda até confortável, né? Então a gente busca isso também. Então depois eu fui trabalhar com homens acima de 40 anos de idade, que é um público já onde já está estabilizado financeiramente, tem todo um negócio, só que vai deixar o filho na escola, o cara precisa de educação realmente. O cara, ele acorda de manhã, deixa o filho na escola, ele corre para o trabalho, chega na hora do almoço, corre, pega trânsito, faz isso, está toda hora brigando com a mulher, está toda hora isso. E a atividade física melhora isso, pode acreditar, Dudu, as pessoas melhoram até o casamento dela com a atividade física. Porque toda aquela raiva, todo aquele hormônio guardado ali, ele desconta no treino. Então ele já vai trabalhar dando bom dia para a funcionária dele, já melhora como ser humano também, porque tem uma série de hormônios que o professor pode falar melhor, né? Dopamina, serotonina, que você consegue melhorar o seu dia a dia. E isso vira fundamental. E esse pessoal dos 40 anos há 10 anos atrás já está 50 agora. O pessoal que era de 55 ano passado já é 65 agora, né? E esse é o mesmo pessoal que vai fidelizando, porque eles entendem já a importância da atividade física para uma rotina na aposentadoria, principalmente. Você caminhar, né? Eu estava falando aqui com você agora há pouco, né? Nós temos 5 pilares, né? Que são fundamentais no treinamento com o idoso, né? Que é a funcionalidade, principalmente, o equilíbrio, o aeróbico, o condicionamento cardiorrespiratório, a força. Se eu estiver esquecendo um, o senhor me ajuda, professor? Opa, mas é isso aí mesmo. E a força, né, e a flexibilidade. Então, muito das pessoas, à medida que vai envelhecendo, você sabe se a pessoa envelheceu realmente na maneira de andar, na maneira de empurrar algo, na maneira de puxar algo, na maneira de sentar e levantar, né? Então, tem gente que teve a vida toda tendinite no braço e não cuidou. E aí está chegando na velhice, na hora de levantar algo, levantar um netinho, vai sofrer. Então, como é que nós vamos resolver isso? Temos que fazer avaliação, nós temos que correr atrás. E aí é essa maneira onde os professores, doutores, eu sou a ponta da linha, Dudu. Eu digo a ponta da linha, eu sou a pessoa que está trabalhando com os idosos direto, né? E eu preciso de pessoas como o professor doutor aqui, o doutor Everton, que é justamente que traga as novidades dos estudos para que eu possa aplicar com eles. Porque está toda hora surgindo novidades. Antigamente, dizia-se que a natação ajudava a crescer e que a musculação atrapalhava o crescimento da criança. Hoje já sabe que isso não existe. Então os estudos estão toda hora sendo renovados. Tem tanta história contra isso que você nem imagina. Eu me lembro que houve uma época no Brasil, eu acho que ainda era atleta quando aconteceu isso, que diziam que jogar futsal fazia você ficar baixo e de perna torta. Foi um movimento no Brasil incrível, dizia acabar com o futsal porque fazia mal, fazia mesmo. E outra coisa, a gente sabia que eu estou velho, toda vez que eu vejo o nome de rua, eu vejo o nome de um amigo meu, pô, esse cara, eu estou velho mesmo, mas meu amigo virou nome de rua, será que eu vou chegar lá? Mas tem um problema quando você vê o nome da rua, né? Normalmente o cara já morreu, né? É isso que eu estou dizendo. O meu amigo já embarcou, já virou nome de rua. Ou seja, para eu virar nome de rua, eu quero demorar um pouco ainda. Não virar, né? É a minha esperança, né? Se eu começo meio-dia, eu tenho que sim ficar meio-dia. Dizem recentemente, e mais uma vez são essas palavras que jogadas no ar, que você faz uma atividade intensa e ela perdura por 24 horas. Você pode passar outro dia sem fazer. Então, tem fundamento isso? Bom, se a gente for pensar nessa questão primeiro do horário que você vai treinar, de novo, vai depender do que você está mais disposto. Okay. Então, se você tem um dia muito extenuante em que você... Lembra que o cérebro é o maior consumidor de energia que a gente tem. Isso é verdade. Embora a energia que a gente tenha utilizado para o exercício, ela já está estocada no músculo, né? Então, essa energia estocada no músculo, ela já vai ser utilizada ali para a tua prática do exercício físico. E o resto que você consumiu foi utilizado lá pelo cérebro, que normalmente está estocado lá pelo fígado. Bem, nessa parte aí, se você escolhe um horário em que você tenha um maior desperdício de energia, esse talvez seria o melhor horário. Então, se você costuma ser uma pessoa diurna, talvez você se sinta melhor treinando na hora da manhã, na primeira hora da manhã, como você vai ter muitas pessoas que conseguem dormir cedo. O ruim é se você dormir 3 horas da manhã e querer treinar às 7 da manhã. Aí você vai ter dificuldade. Mas, habitualmente, você tem que descobrir qual horário que você tem mais disposição para o treino.
E aí eu diria que entre o intervalo de 6 da manhã até as 20 horas, aí você precisa descobrir isso. Você fala, por que não depois das 20? Porque aí você começa o teu... Lembra que a gente é controlado pelo dia e noite. Quando começa a chegar às 6 horas, o teu corpo já vai entendendo que você tem que começar a partir para o descanso. Então, o exercício... Isso é biológico. É biológico. Então, o exercício ele vai te gerar uma certa estabilidade que, dependendo de qual foi o exercício e o que você vai comer depois, você vai ter uma dificuldade maior para começar o processo de sonolência. Um outro detalhe é que hoje a gente tem muita exposição à luminosidade. E a luminosidade é o que altera o teu ciclo biológico, como você falou. Então, se depois você treina, você come algo pesado e você ainda vai fazer interação no celular, por exemplo, provavelmente você já mudou o teu estágio de recuperação. Então, hoje eu não vejo muita necessidade quando você pensa assim, as academias hoje estão abrindo 24 horas. Talvez tenha sido a pior coisa que fizeram, porque a gente está querendo mudar algo que não tem como mudar, que é o teu ciclo circadiano, é o teu ciclo biológico, é dia e noite, dia e noite. É isso, a gente desde que virou esse ser que a gente chama de homo, né? Nós temos o ciclo da vida gerado pelo dia e pela noite. Quando você muda isso, você está indo contra o processo evolutivo. E aí é muito complicado você ter rendimento para isso. Provavelmente as pessoas que treinam de madrugada nunca vão ter, porque na hora que elas deveriam estar reconstruindo, elas estão destruindo, que a gente tem que lembrar que o exercício ele é destrutivo, ele causa uma adaptação. Então, o teu tecido muscular ele sofre uma destruição, uma lesão, enquanto você está fazendo exercício, e na tua recuperação essa lesão é reformulada e você ganha mais força, né? Você ganha mais estruturas proteicas para poder te dar mais capacidade de suportar uma nova lesão que vai ser no outro dia que você for fazer o exercício ou algo que vai gerar. É igual o cérebro, ele tem ali uma plasticidade que vai sendo melhorada. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais capaz você vai ficando. É interessante, né? O Everton está falando aqui, eu estou me lembrando, é um dos graves problemas de quem vai para o espaço, é exatamente esse, de você misturar a hora de dormir com a hora de estar em atividade, a porque ausência da gravidade. Lá ele não tem esse ciclo. Isso. É uma coisa só. Inclusive, eles têm uma grande perda de massa magra lá. Né? Perde muito. Comprovado que alguns voltam atrofiados. E aí ele pode fazer o exercício que ele fizer. É uma gravidade diferente, uma história é outra, é uma complementação completamente diferente. Na verdade, você for pensar, você vai para o espaço, normalmente ali um astronauta tem na faixa ali dos 40, 35, 40 anos, que é a faixa dele, mais ou menos. Amadurecido. O tempo que ele passa lá, é por isso que essa exposição ela é bem rápida, porque o último agora teve um problema nos astronautas que ficaram presos quase 9 meses, foi o maior tempo que se passou dentro da estação internacional, e eles voltaram, e embora seja um protocolo, eles voltam, eles não ficam em pé, eles são retirados deitados, são levados para exames e tudo, até ter um processo de adaptação, mas normalmente você acelera o processo de osteopenia, de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, a perda da massa óssea. Então, de forma geral, se você passa muito tempo, eles devem ter voltado ali com uma estrutura óssea de alguém já de 60, 70 anos. E é claro que eles conseguem fazer um processo de recuperação pela idade, mas para você ver o quanto a ausência da gravidade também é um fator que nos impede de talvez ter evoluído um pouco nesse aspecto espacial. A cabeça é tudo. O pensamento, a ideia, a vontade, o cérebro é tudo. Não adianta eu ter um músculo, achar que devo ir na porrada, vou lá, vamos aferrar, não é por aí. Igual o Demolidor, né? Exatamente. Força bruta e pouco raciocínio. Dudu, como é que você trabalha com a cabeça dessas pessoas que querem ter pressa e se recuperar? É interessante isso aí, Dudu. Inclusive, falando de horários ainda, né? Porque tem pessoas que rendem melhor. Foi isso que ele quis dizer. Na prática, tem pessoas que não estão no seu horário, dá meia hora de treino, Cadu, preciso ir embora já. Eu já sei, eu já espero aquilo que ele não vai querer, por quê? Porque ele já não está se sentindo bem. Vai dar uma fome, vai dar alguma coisa que ele não se sinta bem estar tendo naquele horário, no horário que era dele. Né? E ele acaba pedindo para... Quando nós chegamos na terceira idade, isso se agrava mais, isso é mais forte. A mulherada, por exemplo, tem um ciclo menstrual.
próximo ao ciclo menstrual, né, dependendo da fase, ela não se sente bem em treinar, ela acha que não deve treinar, pelo contrário, se deve treinar. Tem momentos do mês que é para fazer mais força. Nós chamamos a estratégia que nós traçamos para cada cliente, para cada pessoa, de periodização. Para o idoso, a periodização, para homens, ela não precisa ser somente força, né? Ela precisa ser funcional. Né? Por exemplo, você fazer uma atividade com ele em pé é muito melhor do que você fazer atividade com ele sentado. Porque sentado, ele já faz isso o tempo todo. E um dos mal do século, como o professor disse aqui inicialmente, é você trabalhar sentado. Porque a tendência é você fazer... É isso mesmo, legal. Então, a lombar, principalmente, hérnia de disco, quase todo mundo tem, já hoje em dia, quando chega-se nessa idade. Ou alguma patologia que já não permite que a pessoa fique na postura certa. Então, você fazer atividade com a pessoa em pé requer que ela contrai, tenha uma estabilidade desde os pés até o tronco, né? Principalmente na região do core, que é fundamental que o core esteja contraído, que tenha estabilidade nesse movimento. O nome core é justamente isso, né? Centro. É o centro de equilíbrio. Se você não domina isso, você vai cair. Então, você precisa dominar o corpo. Então, uma das técnicas que nós utilizamos no treinamento não é botar o peso somente para ele ali, botar um monte de peso. Não. A gente bota um peso e faz umas mudanças de direção, faz algumas coisas com que ele sinta, nossa, como está melhorando isso. E quando o cara vai fazer uma compra no supermercado, que ele bota desse lado aqui uma carne, 2 kg de carne, desse outro lado aqui ele já vem com uma compra mais leve, ele já vem buchando. Então, ou seja, ele já consegue melhorar a própria compra dele, a família dele vai ver a diferença dele no dia a dia, entendeu, Dudu? Isso é fundamental. Voltando para o pensamento, né? Isso aí, a cabeça que eu comando. A cabeça, é justamente isso, a gente conversar para que ele entenda, né, a capacidade que ele tem. Muita gente acha que porque está chegando na idade mais avançada, já não quer, já não sente mais aquilo. E isso é o pior, porque o cara fica mais ranzinza sem atividade física. Né? É verdade. O cara fica mais ranzinza. Então, você começa a movimentar melhor, você começa a se sentir melhor. Pô, você chega o seu neto, nossa, você quer abraçar, chega o filho, não sei o quê, você começa até a amar mais as pessoas que estão com você, Dudu. Então, esse que é o maior reflexo que a gente tem quando a gente trabalha com o pessoal da terceira idade. Eu posso fazer chama-se hipertrofia, né? Isso. Do meu músculo em qualquer idade? Lógico, eu estou falando de uma pessoa saudável, sem nenhum problema de nutrição. Sim, a gente só tem que entender assim, o processo, porque hoje todo mundo foca muito na questão da hipertrofia. A hipertrofia ficou sendo a palavra do momento, já tem algum tempo, né? Mas quando a gente fala no processo de envelhecimento, e aí a gente tem que pegar alguns pontos. O profissional que trabalha e o teu público que está atingindo essa idade precisa entender algumas questões. Normalmente, por volta dos 30 anos, tu começa a perder a força muscular. Então, a força é algo que você vai perder antes da massa muscular. Embora a gente se preocupe mais com a massa, a força você vai perdendo ali a partir dos 30 anos. É claro que você vai notar isso mais mesmo com veemência a partir dos 50 anos. Isso. As pessoas têm uma dificuldade de carregar aquilo que ela carregava e ela começa, poxa, mas eu antes conseguia fazer esse deslocamento dessa carga e agora eu tenho mais dificuldade. E aí, para essa questão, a gente dá o nome na literatura de dinapenia, que é quando você começa a ter perda da força muscular. E ela acontece quando você é uma pessoa principalmente sedentária. Se você está envolvido no exercício de força, na musculação, provavelmente você não vai notar essa perda. E aí você tem um grande benefício, que seria ter capacidade de carregamento para estimular a hipertrofia muscular. Que aí você pode sim ter, né, desde a faixa... normalmente ali quando você tem um pool hormonal nos homens a partir dos 16 anos, nas mulheres um pouco mais cedo, porque elas têm um pool de testosterona principalmente na fase pré-menstrual, depois elas caem por causa do estrogênio, mas elas vão também ter essa capacidade aumentada, né, de ganhar massa muscular durante o tempo. E ao longo a partir dali dos 50 anos, a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, para quem realmente não está envolvido num exercício específico, como uma musculação, começa a ser mais notória. E recentemente a literatura introduziu um terceiro termo chamado powerpenia, que é a perda da potência do músculo.
Então, se hoje a gente vai ver nessa janela de 30 até 60 anos, você vai ter o comportamento dessas 3 condições. Inicia com a perda da força, você consegue perceber depois uma perda da massa muscular e você vai percebendo ao longo do tempo que começa a perder também a capacidade de potência. Então, um exercício simples de potência, um movimento simples de potência é atravessar a rua. Você vai ver uma senhora que não está envolvida no treinamento de força, ela demora muito mais tempo para atravessar a rua. Porque a marcha é um movimento relativamente rápido que eu preciso fazer. No entanto, que é um dos maiores marcadores que a gente tem de déficit muscular em idosos é a capacidade de andar. Quando ele vai perdendo, é sinal que ele realmente já está tendo uma perspectiva ruim, né, na funcionabilidade dele. Então, a hipertrofia, Dudu, já para ser bem direto na tua pergunta, é capaz de ser modificada ao longo de qualquer idade. Eu consigo pegar uma senhora de 90 anos, se ela estiver se alimentando bem, se ela estiver dormindo bem, eu consigo fazer com que ela ganhe massa muscular proporcionalmente à idade dela. Sim, ela não vai virar a garota dos 30 anos, mas ela vai ficar muito forte, embora, de novo, essa não seja a minha preocupação com pessoas acima de 60. Eu quero recuperar a força e a potência. A massa muscular é um componente que não faz tanta diferença. Se eu tiver, melhor. Mas se eu consigo recuperar os outros, a massa muscular é uma consequência. Everton, naturalmente, estou falando naturalmente, sem excepcionalidades, né? O que envelhece mais rápido? O osso ou o músculo? Olha, normalmente o osso sofre mais esse processo, porque você vai ter a osteopenia, né, e depois a osteoporose, e talvez até em processos O que mantém o osso duro? Pronto. Compressão. Você precisa comprimir. A tua posição sentada, ela é uma posição, a nossa aqui é uma posição muito ruim para compressão óssea. Por isso que eu preciso estar em exercício, estar em atividade. Eu preciso estar exercendo uma caminhada, no caso. Posso estar fazendo a hidroginástica também, porque a hidroginástica, embora todo mundo... a hidroginástica não serviria para a melhora do osso. É porque eu tenho 2 condições de fazer compressão no osso. Uma é usando a gravidade, quando a gente está em pé, e a outra é quando eu faço contração muscular. Na hora que eu estou fazendo o exercício de contração muscular, o que a hidroginástica faz, eu consigo gerar compressão no osso. Por causa da gravidade, seria? Então, aí, no caso, eu gero a compressão, a gravidade gera a compressão e estimula uma célula chamada osteoblasto a produzir cálcio e a fixar o cálcio. E o caso, quando eu contraio o músculo, quando normalmente o músculo cruza a articulação, ele comprime a peça óssea que está passando por ele. Então, por exemplo, fiz a contração do meu bíceps aqui, o meu húmero foi comprimido porque eu gerei a contração do bíceps. E essa compressão gerada pelo músculo também estimula o osteoblasto a produzir cálcio. Mas isso é uma coisa natural. A gente vai naturalmente envelhecendo, Você vai perdendo, mas assim... Excetuando se você faz uma atividade que vai fazer compensatória. Perfeito, Aí tem um ponto. Quanto mais você depositou no teu início de vida, mais você tem a perder, a doar lá e menos problema você vai ter no osso. Então, o teu início de vida é determinante para isso. Se você é uma pessoa sedentária, tua densidade mineral óssea, ela é menor do que uma pessoa ativa. E, normalmente, você não vai ter grande capacidade de acumular isso depois de mais velho. Aí a tua curva de queda, a tua curva de perda, ela vai ser mais íngreme, você vai cair mais rápido. Enquanto alguém que tem muito osso, vai ser uma curva mais leve. Então, todos nós vamos ter perda óssea. O quanto você vai perder depende do quanto você acumulou. Acumulei no passado. Porque o tecido ósseo é o mais difícil de ter resposta frente ao exercício. Cadu, a moçada no afã de ficar fisicamente bem muito rapidamente, ele não te pressiona para dar algumas medicinas para que eles possam se recuperar? Medicina é boa. Eu falo a medicina porque... Dudu, eu costumo dizer, Dudu, graças a Deus eu tenho um público já que já tem um certo entendimento. É imprescindível que a gente saiba conversar com as pessoas, né? Saiba orientar. A gente tem que saber o básico de tudo. Se você não souber o básico, você vai acabar sendo refém, né, de falar uma besteira para o teu cliente, ou até às vezes colocar ele em situação que não deveria precisar colocá-lo. Mas com certeza na academias, antigamente, eu sou dono de academia também, tenho uma academia pequena, e muita gente procurava as medicinas alternativas. Medicinas. As medicinas ergogênicas, né? Então, só que graças a Deus, hoje, né, o público já está mais sabendo lidar com isso. Uma pessoa que tem condições de pagar um personal trainer, Dudu, ela tem condições de ir ao médico, do endocrinologista, ela tem condições de ter um nutricionista também, né? Mas, e o fundamental, a importância é
Se eu estou passando alguma coisa para ele, quando o médico lá no médico, foi o professor que passou, né? O que o médico vai pensar de mim? Agora, se ele chega lá comigo, pô, eu sei que baixou a testosterona do cara. Se o cara está com 40 anos de idade, ele precisa fazer um check-up. 50 anos de idade, o cara nunca fez um check-up. Nunca fez para saber realmente como ele está lidando, com o que está acontecendo com o corpo dele. Né? Às vezes, nem é algo que precisa colocar através da medicina, talvez seja uma alimentação. Né? E aí o médico vai falar, pô, parabéns aí pelo seu personal trainer, ele indicou o cara certo para você trabalhar com a gente. E a melhor coisa que tem é trabalhar em parceria. Eu gosto de trabalhar tanto com os médicos geriatras, eu gosto de trabalhar tanto com os médicos do esporte, porque tem atletas que precisam. Eu gosto de trabalhar também tanto com os nutrólogos, né? E hoje está cheio de palestras, está cheio de coisas que há 15 anos atrás não tinha. Nossa, eu lembro que quando nós tínhamos o ENAF, professor. E chegava no ENAF, você ficava assim, refém de tudo aquilo que tinha no ENAF. Era uma das melhores coisas que tinha para o professor de educação física. Hoje não, hoje já tem, a gente consegue viajar, ir para palestra, ir para cursos. Eu posso complementar uma ideia? Assim, né, eu acho que o que o profissional de educação física precisa entender, e quem procura um bom profissional vai entender, é que, por exemplo, se você me procurar, a primeira coisa que eu vou te perguntar, além de questões ligadas à parte da tua prática de exercício, é como está a tua condição bioquímica, como é que estão os teus exames bioquímicos, os teus exames de sangue. Porque eu acredito que um bom profissional ele precisa entender isso aí, não necessariamente para prescrever, mas para poder te fazer os direcionamentos. Por exemplo, se você hoje me procura, aí eu vejo que tua testosterona como um homem de 50, 60 anos está abaixo ali de 250, por exemplo, não adianta eu te prescrever o melhor exercício do mundo que você não vai ter a resposta. Você vai estar sonolento, teu libido vai estar baixo, indisposto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer como profissional é te indicar um médico, né? No caso aí eu já te indicaria um urologista já para fazer o trabalho completo, porque provavelmente se você está com essa condição de hormonal, você provavelmente não vai ao médico há muito tempo, porque senão ele já teria detectado isso. O que eu peço toda vez nos exames, né? Quando ele já vem com a bateria de exames dele, eu pergunto como é que está a CPK dele. Então a parceria com o médico fica fenomenal. O hábito do povo hoje em dia vai no médico ou vai operado, depois ele vai com o Dr. Google para saber se é verdade o que o médico está dizendo. Absurdo, mas é o modo que nós temos no dia hoje. Né? E outra coisa, né? Eu até estou fazendo um check-up aí, afinal de contas, não se chega a 75 anos sem um pagamento, um preço. Aí, quando eu cheguei na porta do urologista, ele fez assim, entra aqui, Dudu. Aí eu, pô, pelo amor de Deus, tá na hora. Quando você nasce, já começa a envelhecer, né, pô? Exatamente, Você já nasce pra saber que vai morrer. Você começa a ter aí já vai... Troca de célula. Sobe um pouquinho, mas depois a tendência é só cair mesmo. Tem uma curva que você começa a olhar, que é o encurtamento do telômero. O telômero é uma parte do cromossomo que faz toda a tua reprodução da questão do teu DNA, quem você vai ser. Então, ao longo do tempo, o teu telômero ele vai encolhendo. Então, essa redução do telômero marca a tua idade, vamos dizer, biológica. Não é cronológica, não é aquela que você tem lá da data de nascimento, a biológica. E esse é um fenômeno que hoje a gente tenta entender exatamente por quê. Porque o telômero do membro inferior, e aí que vai a grande mudança quando você olha para o indivíduo jovem, que quando você treina o indivíduo jovem, você treina o que ele quer treinar. No idoso já não dá para pensar assim, porque o telômero do membro inferior, ele reduz mais rápido. Então eu vou ter uma perda de capacidade física do membro inferior mais rápido do que o do membro superior. Esse aí é o teste assim, inicial para você começar o rastreio, a apreensão manual. Todo mundo normalmente fez ali, quando foi fazer o teste para a direção, para a CNH, você fez esse teste aí. Mas hoje é uma briga que eu tenho, junto com outros pesquisadores no Brasil, a gente deveria estar inserido esse teste dentro do Sistema Único de Saúde, para fazer o acompanhamento das pessoas de terceira idade. Porque, por exemplo, se eu pego uma mulher e ela faz essa apreensão aí abaixo de 16 kg força, e ela tem 60 anos, ela já está com um indicativo positivo para sarcopenia. Se eu pego uma mulher, um homem, e ela faz esse teste aí abaixo de 27
kg força, ele já está com indicativo de sarcopenia. Então, é o primeiro ponto de rastreio. Então, eu estou... Se o membro superior é o que menos perde na questão do encurtamento do telômero, era para eu menos perder força. Se eu já estou perdendo força aqui no membro superior, o membro inferior já foi por ralo. Já foi por ralo. Então, posteriormente a isso, eu vou ter que fazer ali um entendimento de que como está a condição do membro inferior dele. E aí eu vou para um teste muito simples, que é o teste de caminhada. Então, hoje, uma pessoa de 60 anos que caminha abaixo de 1 metro por segundo, em uma distância fixa, tipo 6 metros, ela normalmente já está com sarcopenia severa, para você ter ideia. Então, é assim, hoje um teste muito simples, é o teste de diagnóstico mais eficiente que tem, e isso não sou eu que estou falando. Você pega os posicionamentos que existem hoje na Europa, na Ásia, na Oceania, na América, todos eles são uniformes em entender assim, se você está tendo a perda de força, você está tendo muito mais exposição a riscos de doenças metabólicas, a risco de câncer, a risco de doenças cardíacas. Então, hoje, você quer viver mais, você tem que pensar em recuperar sua força muscular. Parece uma coisa simples, uma coisa que não seria ali muito... parece banal, né? Poxa, mas a força hoje é a tua garantia de longevidade. Se você falou em longevidade, você tem que falar em recuperar a força. E aí vem o aspecto de você recuperar o membro inferior. Então, a prioridade hoje do idoso é a gente recuperar o membro inferior dele, a força do membro inferior. E aí, por consequência, depois a potência. E aí você tem algumas estratégias. Aí você perguntou lá num bloco anterior sobre a questão da memória. Hoje existe um tipo de treino chamado Brain Functional Training, que é o treinamento funcional também envolvendo o cérebro. A massa muscular hoje ela tem uma relação muito grande para problemas que você tem no aspecto cognitivo. Então, começa a se estudar, por exemplo, mal de Alzheimer. Você vai ver as pessoas normalmente são sarcopênicas. Ou elas têm obesidade sarcopênica. Elas são com baixa massa muscular e são obesas, quando você tem. Ou ela só é sarcopênica. Então, peraí. Então, a ausência do músculo faz com que você tenha uma condição também ruim na parte cognitiva. É uma verdade. Com certeza, com certeza. E aí, hoje, a gente, além dessa condição de recuperar força, os exercícios começaram a introduzir elementos associativos que testam a questão cognitiva do sujeito. Vou te dar um exemplo. Existe um tipo de treino que a gente faz com o idoso, que é o parar e recomeçar. Então, eu dou para ele, por exemplo, é bem comum o homem mais forte do mundo, aquele farmer walker, que o Cadu bem colocou, que simula um pouco aquilo do dia a dia. Isso. Então, eu dou lá 2 halteres para ele e peço para ele andar. Então, chegando numa determinada distância de 10 metros, 5 eu peço para ele parar. Então, ele tem aquela frenagem, em que ele já treina a parte superior de equilíbrio, que é algo importante, e eu peço para ele recomeçar a caminhada. Bom, isso aí seria o fator de treino só focado para o membro inferior, por causa da caminhada, e para o membro superior, por causa do suporte de carga. Agora eu vou colocar uma questão funcional para o cérebro. Eu vou dizer para ele assim, todas as vezes que eu mandar você parar, você, na verdade, tem que andar. E todas as vezes que eu pedir para você andar, você tem que parar. Isso aí muda totalmente o aspecto do treino. Mas essa linha de raciocínio que se pensa hoje, e hoje quando a gente pensa nesse atendimento, aí a gente vê umas imagens aí que eu trago lá da Associação de Idosos do Coroado, que eu tenho uma parceria muito grande lá com a dona Marilene, que ela sempre continue. A gente começa a entender um pouco, porque o grande trabalho hoje que a gente tem que pensar, Dudu, é que o Cadu ele vive uma realidade muito boa, ele atende 1 para 1. Só que quando eu vou dentro da associação comunitária, essa aula tinha poucas pessoas, eu tinha apenas 25. Mas eu tenho uma aula que eu tenho 50 idosos. Eu não tenho essa razão de atendimento que ele tem de 1 para 1. De 1 para 1. Que é muito prático, é a melhor que existe. Essa aqui eu tenho a razão de atendimento de 50 para 2. Ou seja, eu tenho 50 idosos para 2 profissionais que estão lá conduzindo. Então, mesmo com esse problema, que é o que a gente tem, a maioria das associações de idosos, elas não têm o atendimento 1 para 1. Então, hoje é uma coisa que eu também estou dentro do trabalho da pesquisa, entendendo como é que o exercício pode ser implementado para essa condição, que é o que a gente encontra em Manaus. Hoje eu tenho, vou chutar mais de 100 associações de idosos em Manaus. E todas elas usam o aspecto coletivo. E eu preciso solucionar isso. Esse é o ponto. Doutor Everton, quando que resolveu entrar para a ciência? Na tua vida, quando que você disse eu vou ser cientista? O meu primeiro artigo é de 2001. Hoje eu tenho 90 artigos publicados.
10 alunos de mestrado formados, 5 em andamento. Desde esse dia... Qual é o público que te procura, Everton? Você fala para... O seu trabalho. Hoje eu tenho assim, o profissionais de educação física que estão comigo no mestrado, a boa parte, eu já também tive fisioterapeutas, mas a minha linha de pesquisa hoje é exercício físico e envelhecimento. Eu estou há 15 anos nessa linha de pesquisa, provavelmente desses 90 artigos, metade deles são com esse público. A pergunta para nenhum aluno te ouvir. Todos eles têm interesse ou apenas querem passar? Não, os alunos do mestrado, quando normalmente já procuram a gente, eles querem... Mestrado é mestrado, né? Eles querem. Mas a formação de base do nosso professor? Olha, os alunos de graduação, eu costumo dizer que o aluno, ele permanece jovem e o professor vai envelhecendo. Eu comecei a dar aula em 2001, exatamente no ano que eu fiz o meu primeiro artigo. Então, esse ano que vem eu vou completar já 25 anos de magistério superior e eu vi várias gerações passarem e eu estou tentando entender como é que é o comportamento da geração milênio, que é a quem eu estou dando aula hoje, que é bem diferente do que a geração anterior que eu dei, que é a geração do Cadu, que é uma geração diferente. Eu não digo que é melhor ou pior, eu realmente tento hoje... Não existe que é a dificuldade hoje que o professor... Porque a universidade, Dudu, os professores se aposentam com 65 anos, eles basicamente passam 50 anos dentro da academia, e quantas gerações não passam por ele? Então, o professor que ele não está se atualizando para tentar trazer isso para o novo aluno, ele passa a ser um professor ultrapassado, um professor chato para o aluno. E é bem complicado hoje. Ele não então, quer assim, saber as horas que tu passas. Mas eu tenho alunos de graduação com iniciação científica, tá bom? Muito bons, que me procuram, querem desenvolver essa parte. Já falam em mestrado, mesmo ali no 5º período, no 4º período. Então, isso aí é uma coisa realmente diferenciada. Mas é bem menos do que foi já há algum tempo. Everton, como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas te acham? Olha, E com que objetivo vai te procurar? Isso eu tenho um Instagram profissional, chama @Dr. Everton Bezerra. Produção, não esquece, hein? No Instagram. E o meu foco lá é capacitação profissional. Esse é o meu grande trabalho de vida, a minha meta é capacitar cada vez melhores profissionais de educação física, de fisioterapia, que trabalham com o movimento, para que a gente possa ter um melhor atendimento para o público de forma geral, mas principalmente para o brasileiro e para o amazonense. Cadu, as pessoas te acham, tem que ser rápido, porque o tempo está estourado. Assim, o meu Instagram é personal Cadu Libório, né, com K. E é a minha maior rede social ali. Fique à vontade para conversar, quiser tirar dúvida também, estou aí à disposição. Porque tem pessoas que não têm condições de ter o personal trainer, mas pode às vezes tirar dúvida e saber se o rapaz que está lá lhe dando o apoio está fazendo da maneira correta. E ficamos à disposição também para ajudar quem precisar, Dudu. Conte com a gente sempre. Everton, obrigado pela tua presença. Estamos juntos. Estou feliz e satisfeito, né? Eu já estava quase no meu ocaso esportivo, estava numa terceira intensa e vê-lo só crescendo. Isso é muito importante para quem vive essa atividade, na verdade. Mas essa é muitas das histórias que eu conto aqui para você no nosso Igarapod. Fique tranquilo. Quando a gente voltar, vai voltar com outras histórias. Fique ligado que você vai gostar.